O Brasil conta com mais de 71 milhões de pessoas numa situação de inadimplência, segundo o levantamento feito em maio deste ano pelo Serasa. Em relação ao mês anterior, por exemplo, o crescimento foi de 463 mil novos inadimplentes. É gente à beça. A maior parte, então, dessas dívidas em atraso estão ali em bancos, a gente olha por cartão de crédito, que é um vilão, né? E para entender tudo isso, eu vou conversar agora com o Mark Laroude. Ele é CEO, então, da Quero Quitar. E ele já está aqui no nosso estúdio para trazer as informações e auxiliar quem está em casa. Mark, é um prazer te receber aqui. Também. Obrigado, viu, pela... Mark, quando a gente olha para 71 milhões de brasileiros, é muita gente. E quando a gente olha também para essa situação, nós estamos falando da economia do nosso país. Eu vi uma entrevista sua que você fala da importância de conseguir resgatar essa pessoa numa situação delicada. Porque ela vai fazer a diferença. 71 milhões de pessoas, a gente está falando de uma diferença que é imensa. Né, Rafael, estamos falando aqui de um problema social. Primeiro, obrigado, boa noite, né, a todos, né? Fico feliz aqui de estar acompanhando o programa de vocês. E é uma dor social. O Brasil hoje tem um problema social para resolver. São mais de 71 milhões de brasileiros negativados. Se você juntar o inadimplente a esse número vai exceder 100 milhões de pessoas hoje no país, né? O inadimplente é aquele que ainda não foi negativado ainda para as empresas ou está numa dívida mais antiga ou muito recente. Então, esse número tende a estender ainda mais. Então, é só pegar o número de oferta de crédito, né? Dos 100 pedidos de oferta de crédito hoje, pedidos de crédito no mercado hoje, 96% desses pedidos são negados, né? Então, é muito ruim a população chegar num nível de inadimplência e endividamento onde a captação do crédito não acontece. E o que a gente acabou desenvolvendo foi uma plataforma que vem empoderar o consumidor a sair dessa inadimplência, a sair dessa negativação. Mark, quando a gente fala sair da inadimplência, tem um problema que muitas pessoas não suportam ouvir o telefone tocando, mesmo sabendo que tem uma dívida para pagar e que ela precisa ser quitada. Não dá para desaparecer ou então fugir dela. Eu imagino que esse caminho, essa negociação entre quem deve e a empresa, ele precisa ser muito bem balizado, porque isso pode, de fato, afetar. Porque quando nós olhamos para esse ponto, é muito importante que seja oferecido para esse cliente um plano que ele possa colocar dentro do orçamento, porque se a instituição oferecer para ele um acordo onde ele não consegue arcar junto com as outras contas mensais, é uma bola de neve, não sai nunca disso. Perfeito. Então, foi em cima disso que a gente desenvolveu a Quero Quitar na sua história como um todo. Desenvolver um canal que empodera o consumidor a negociar a sua dívida, né, através dessa plataforma que, de um lado, você tem os credores conectados, que é a base até um pouco do projeto do Desenrola, né, que o pessoal do governo vem querendo desenvolver. E a gente já tem isso pronto, já há 8 anos em desenvolvendo isso, que é onde, de um lado, você tem as empresas credoras conectadas a essa plataforma e, do outro lado, mais de 87 milhões de brasileiros já encontram dívidas a negociar dentro da Quero Quitar. Essa plataforma criada já ajudou milhões de brasileiros a negociarem suas dívidas, a saírem da inadimplência. E agora ela está no momento de escala, está crescendo o número de credores e devedores nos transacionais ali dentro da plataforma, justamente dando acesso ao devedor, empoderando esse consumidor que está devendo, a acessar, junto ao credor, as melhores condições para negociar suas dívidas. Sim. Não adianta, é o fim daquelas ligações de cobrança que todo mundo acaba esbarrando em algum momento, em alguma ligação de cobrança, tem o nome de um terceiro na parada, né? E a gente acaba criando esse canal para que as pessoas acessem as suas dívidas com os parceiros que estão aqui conectados, vejam as melhores ofertas que esses credores estão oferecendo, de modo transparente na mão das pessoas, para poder escolher aquilo que cabe no seu orçamento, fechar um acordo e pagar esse acordo diretamente ao credor, sem a intervenção humana, sem ser cobrado, podendo fazer isso às 11 da noite no seu quarto tranquilo, ao invés de receber uma ligação no meio do trabalho, ali no meio do dia, de um cobrador oferecendo o pior acordo para essa pessoa. Né? Porque existe um comissionamento em cima daquilo e é uma dinâmica ruim que a gente veio transformar no mercado. Essa foi a razão da Quero Quitar em desenvolver esse negócio, que tem a proposta de valor não só de recuperar o crédito para as empresas, mas resgatar esse devedor ao status de um consumidor mais sustentável, né? Como é que a gente ajuda a população brasileira a poder sair desse problema, a não ser pela negociação da dívida, pela melhor oferta, pelo melhor acordo, mas também falar em organização financeira, falar em renda extra adicional, porque a conjunção desses 3 pilares, né? A negociação da dívida, a organização financeira das famílias, né? E a renda adicional para poder suportar isso, é que faz a transformação
desse status que a gente encontra hoje acontecer para um outro plano. Porque hoje você tem mais de 100 milhões de brasileiros, infelizmente, inadimplentes no país. É muita coisa. Eu tenho certeza que quem nos vê nesse momento, às vezes há um perfil de alguma pessoa que tem essa dívida e fala, eu não quero pagar agora, eu vou deixar caducar. E isso não existe, na verdade, né, Mark? Essa dívida ela vai ficar ali, ela vai ficar presente e vai constar, inclusive, no cadastro. Porque a gente olha para o Serasa achando que ali, de fato, depois de um tempo, não há uma localização. Mas no sistema de comunicação entre as empresas, você vai continuar sendo um devedor. O Rafael está muito bem informado, é bem isso mesmo. A gente tem o sistema, o Serasa, SPC Boa Vista, eles são os negativadores, né? Quero Quitar é um canal construído em cima de um pilar de não negativar as pessoas, justamente ao contrário, sair, né, fazer o resgate das pessoas para fora do problema. Acima de 5 anos de atraso, uma dívida ela começa a caducar o informe cadastral, né? Aquela restrição de crédito que existe no CPF da pessoa. Mas ela acaba não entendendo porque o score dela não melhora. Por que o meu score não melhora? Porque não tem mais lá não está apontando mais no Serasa, mas por que o meu score não melhora? Porque justamente os bancos se comunicam numa rede interna, bancos, varejo, né? Existe uma comunicação interna forte que ainda aponta que aquela pessoa está inadimplente ainda, que ela está com um débito em aberto. E acaba não permitindo que certas tomadas de crédito ou de serviço ou compra de produto não funcionem. Fala assim, não estou conseguindo contratar isso ou aquilo, por quê? Por que eu não estou sendo bem recebido, né, no mundo financeiro? Então, a dívida existe, ela não caduca, é necessário que as pessoas compreendam que dá para negociar. Os descontos que vão para uma dívida mais antiga são bem altos, o parcelamento disso é bem vantajoso. Então, são oportunidades que as pessoas têm de aproveitar esse momento para quitar esses débitos, não só os recentes, que estão ali, estão atrapalhando no dia a dia, vamos falar assim, mas também os antigos que atrapalham o score dela, a oportunidade futura de ter um crédito economicamente viável, né? Um custo menor. Aliás, é um desafio no Brasil hoje, né? A oferta de crédito no Brasil foi feita de um jeito até hoje que está se esgotando. O modo que a gente ofereceu crédito no país até hoje, ele está se esgotando, porque é um crédito de curto prazo e juros altos. Sim. O exercício que você vê no mundo, na grande maioria no mundo inteiro, é uma oferta de crédito de longo prazo com juros mais baixos. Então, essa busca de calibrar isso, né, como a gente pode reduzir os juros, sim, não só para o patamar mais baixo, como a gente viu há um tempo atrás aqui no Brasil, mas alongar também, o jeito de alongar isso para as pessoas terem uma parcela menor no dia a dia e se organizarem melhor nas finanças. Essa é uma fórmula importante. Mark, quando a gente fala de organização, eu conheço muitas pessoas que falam, caramba, eu fui me endividando com cartão de crédito. E a gente sabe que ele é uma problemática para quem não consegue se organizar. Quando a gente olha para isso, a gente vê ali algo muito palpável que é nos dado, que é um limite de crédito que é muito maior do que aquilo que eu consigo suportar. Quando a gente olha para esse crescimento ali de 2008 para cá, onde o número de endividados ele realmente vai crescendo, é de fato essa sensação de que tivemos mais crédito, mas não tínhamos aptidão para lidar com isso? Sim, é um indicativo forte. Falta educação financeira para a população. Sim. A gente tem que admitir que a grande massa popular ela não tem a educação de base e muito menos a financeira. E é necessário que a gente comece a abordar esses temas. A gente já está aprovado no MEC a inserção da matéria de educação financeira nas escolas, né? A gente não viu isso ainda na prática de um modo mais intensivo, mas é importante que isso seja colocado desde a base escolar. Como as pessoas, as crianças devem se organizar financeiramente para que virem adultos, né, financeiramente educados, mas está em tempo de a população inteira correr atrás disso, se informar melhor sobre finanças, entender o que é se organizar. Não é possível gastar mais do que se arrecada, não é possível eu ter uma receita mês a mês, um salário, uma entrada de recurso que ela é menor do que eu gasto todos os meses. Essa conta não vai fechar. Sim. E o cartão de crédito é um vilão porque ele torna isso imperceptível. Está ali, né? Você consegue fazer uma facilidade enorme. Eu vou gastando, né? O mês que vem aí a fatura, eu não consigo pagar, tenho que pegar um crédito para cobrir, e se eu não pego um crédito para cobrir, eu acabo pegando o rotativo do próprio cartão, e esses juros é o mais alto juros que existe no mercado financeiro hoje. Então, não dá para a população entrar nessa dinâmica, né? Sim. E quando a gente olha para o geral, quem está em casa nos acompanhando, por exemplo, agora
alguém já passou por uma situação parecida como essa, que é de fato abrir a questão com a família quando a gente fala de educação financeira, é explanar qual é a verdadeira situação dessas pessoas e de fato como isso pode ser trabalhado de maneira conjunta. A gente vai chegar numa base ali que eu imagino que isso está construindo muito da nossa conversa aqui, que é essa educação financeira compartilhada, porque a partir dali você tem uma família inteira indo para o mesmo caminho, seja de 2, de 3 membros, não importa. É quem faz parte do financeiro daquela família. Perfeito a tua avaliação. Isso deu uma mudada. A gente estava sem esperança de que isso acontecesse no seio da família ali, porque não havia mudança. As pessoas não falam, é um tabu, né? Falar um da vida financeira do outro, mesmo dentro da família. Quando a pandemia veio, as famílias ficaram mais unidas dentro de casa, tiveram que colocar na mesa o que é a questão da receita da casa. Agora a coisa complicou. Tem pouco dinheiro entrando, como a gente faz para se organizar? Esse assunto, esse debate em casa sobre como se organizar melhor nas finanças entre os membros da família ajudou muito. A gente percebeu isso durante o período de pandemia. A Quero Quitar cresceu 420% durante o período de pandemia. Por quê? As famílias começaram a debater esse assunto mais em casa. Ficando mais em casa, gastam menos na rua. Sim. Então, você tem um orçamento mais controlado e com benefícios ainda do governo vindo, o auxílio emergencial, coisas do tipo foram entrando no meio do caminho e foram incrementando esse orçamento para que as pessoas conseguissem se organizar nas finanças a ponto de aumentar até a quitação de dívida. Isso foi uma grata surpresa. Eu falei, poxa, quem sabe a gente sai disso, da pandemia, mais organizado, mais isso, com um debate mais aprofundado. Mas, olha, é incrível como o comportamento é um negócio. Não é à toa que a gente tem dentro dos fundadores da Quero Quitar ali, o Dr. Arthur Zular, que é um behaviorista, ele é um estudioso do comportamento, que já cantava a bola. Não é assim que se mudam as coisas. As pessoas precisam treinar, exercitar isso por um longo período, para que saiam de vez do costume de ter esse gasto além da conta. E terminou a pandemia, voltamos para a rua, pronto, decaiu de novo, o consumo subiu, o crédito foi concedido do jeito mais alastrado, as pessoas se endividaram mais e acabaram tendo maior dificuldade para manter as suas contas em dia. Então, precisa ter um período longo de convivência, de debate sobre como se organizar financeiramente na sociedade brasileira. A gente precisa disso. O brasileiro merece, é um povo super do bem. A gente tem um país lindo, maravilhoso, só falta a gente, dentro de casa mesmo, e com a ajuda do próprio governo também, na geração de emprego, na geração de renda, criar condições de a gente sair dessa e sair melhor, Temos que sair, vamos sair. Mark, foi um prazer te receber aqui para olhar um pouco para esse cenário, entender o que podemos fazer, ajudar as famílias que estão em casa nesse momento, a planejar, a conversar sobre essas dívidas, a colocar as contas no papel e procurar ajuda se precisa. Porque às vezes a gente vai se perdendo ali na hora de organizar e sem dúvida que você nos trouxe aqui de panorama é muito válido para a gente começar a caminhar e explanar a nossa mente sobre isso. Foi um prazer te receber aqui. Também, Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos.